Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título O Lamento de Jó. Introdução da lição. Jó se desesperou da vida, mas Deus mostrou a Jó que o Redentor da humanidade vive para socorrer aqueles que são tementes a Deus. Nesta lição, definiremos o termo lamentação. Identificaremos os costumes bíblicos para a manifestação de uma lamentação. Finalizando o nosso estudo, conheceremos os ensinamentos das lamentações de Jó. Definição de lamentação. Podemos definir lamentação como o ato de chorar, falar de modo triste, demonstração de dor, desgosto, lamúria, queixumes com gemidos e gritos, angústia e manifestação de sofrimento. É motivada a lamentação por uma calamidade, a morte de um ente querido, por perdas pessoais, etc. Item número 2 da lição: os costumes bíblicos para a manifestação de uma lamentação. Lamentar-se não é pecado, desde que não haja murmuração e nem blasfêmias contra Deus ou contra o próximo. Algumas lamentações registradas na Bíblia são acompanhadas de atos simbólicos. E nós vamos então ver estritamente no livro de Jó quais foram os atos simbólicos que representou a lamentação. O primeiro, Jó rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se sobre a terra. Esta é a manifestação da lamentação de Jó. Rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se sobre a terra. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Isso depois que ele recebeu todas as notícias de que havia perdido os seus bens e também toda a sua família. Um outro ato simbólico para a lamentação foi o dos amigos de Jó, onde eles rasgaram os respectivos mantos e lançaram pó sobre as suas cabeças. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Portanto, aqui os amigos de Jó, quando foram visitá-los, vendo a situação de Jó, muito penosa, então eles rasgaram, no caso aqui, Elifaz, Bildade e Zofar, amigos de Jó, rasgaram seus respectivos mantos e lançaram pó sobre as suas cabeças. Outro ato simbólico de lamentação, ainda dos amigos de Jó, eles, ao verem Jó totalmente debilitado em sua saúde, eles sentaram-se com ele na terra e ficaram em silêncio durante 7 dias. Jó, capítulo 2, versículo 13 diz: Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande.
E, por último, Jó se arrependeu no pó e na cinza. Isso está escrito no capítulo de número 42 do livro de Jó, versículo 6, que diz: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui foi a confissão de Jó para Deus. Então, observe que no livro de Jó nós encontramos estes atos simbólicos que representam as lamentações oriundas de uma determinada situação, ou de perda pessoal, ou, no caso aqui de Jó, da perda dos seus bens e da sua condição precária, debilitada em sua saúde, pois estava cheio de tumores malignos. Mas também no livro de Jó, nós vamos encontrar lamentações acompanhadas por palavras. Por exemplo, em um primeiro momento, Jó lamentou por ter nascido. E isso ele expressou essa lamentação no capítulo 3, do versículos 1 ao 10, que diz: Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo que pode enegrecer o dia, aquela noite, que dela se apoderem dessas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem citar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Portanto, Jó aqui amaldiçoa, nesse caso, o seu nascimento, o lamenta sobre o dia do seu nascimento. Mas Jó também lamentou por não ter nascido morto. E nesse caso aqui, está no versículo 11 desse mesmo capítulo 3 ao 19, essa lamentação de ele não ter nascido morto. Então, diz a palavra: Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus. Ou como os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos justamente repousam, e não ouve a voz do feitor. Ali está tanto pequeno como grande, e o servo livre de seu Senhor. A lamentação de Jó pela sua situação de debilidade da sua saúde. Jó também continua sua lamentação nesse capítulo 3, e desta feita é por ele ter continuado vivo. Por que é que ele viveu durante todos esses anos? Por que é que ele não morreu antes de acontecer este sofrimento na vida dele? Esse problema de saúde. No versículo 20 ao 26 diz: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura.
porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso e já me vem grande perturbação. Então, observe que aqui Jó estava num estado total de desespero. E nestes rampantes de palavras que nós lemos aqui no capítulo 3, manifestado por Jó, parece que Jó, nessa situação, apesar de ser uma situação muito difícil, ele se deixou levar pelo medo de perder tudo. E isso trouxe um viés, esse medo de perder tudo, teve também um viés de falta de confiança em si e em Deus, naquele momento. Porque ele diz aqui o que está registrado no versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Vou repetir. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Ou seja, Jó tinha medo de que ele viesse a perder todas as coisas, de que ele viesse a perder a sua saúde, porque ele aqui declinou exatamente isso. O que eu temo me sobrevém, ou o que eu temia me sobreveio, o que eu receio me aconteceu. Ora, nesta situação, por que Jó disse isso? Talvez, e a Bíblia também registra isso, por ele só conhecer a Deus até então, antes da sua experiência de sofrimento, até então ele só conhecia Deus de ouvir. Ele não tinha um conhecimento de Deus pleno. Ele conhecia Deus só de ouvir. Ele mesmo disse isso no capítulo de número 42, quando fala com Deus, no versículo 5, Jó diz assim, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó não tinha um conhecimento pleno, não tinha uma intimidade plena com Deus. E por isso que ele estava bastante vulnerável, não só no sentido físico, porque estava com tumores malignos, mas muito mais emocionalmente e também espiritualmente. Mas nós podemos tirar vários ensinamentos desse momento, ou destas lamentações. E no item 3 da lição, nós vamos agora passar a compreender que ensinos nós podemos tirar dessas lamentações de Jó. E o primeiro é que Jó pediu a Deus para esmagá-lo. No capítulo 6, versículos 8 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 6, versículos 8 ao 13. Isso aqui é Jó falando. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é a de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Então Jó pede para Deus esmagá-lo. Pede, no caso aqui, entende que
a dor que ele estava a sentir, Deus não poupava esta dor dele, Deus não agia para poupá-lo, e nesse sentido ele coloca uma situação de que tudo estava acabado para ele. Ou seja, ele pediu a Deus para esmagá-lo, mas Deus, como nós sabemos da história final de Jó, Jó ele se equivocou redondamente nesta interpretação ou neste pensamento que ele teve. Deus não esmagou Jó e Deus lhe socorreu, como nós compreendemos no final da história. Jó também fala para Deus que sua vida não tem sentido e que a sua vida era passageira, como um sopro, apesar do controle de Deus. Porém, Jó estava esperando só o seu fim. Jó diz para Deus: eu estou esperando só o meu fim. Vamos fazer uma leitura no capítulo 7, versículos 1 ao 10, que diz assim: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias, isto é Jó falando para Deus, hein? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostras terrosas. A minha pele se encrostra e de novo sucura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Na sequência, lá no capítulo 14, versículos 1 ao 12, Jó também vai falar sobre essa brevidade da vida. E diz assim: o homem nascido de mulher, isso aqui é Jó falando, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, até dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então Jó diz a Deus em duas ocasiões que a sua vida não tem mais sentido, que a vida é breve, e por isso Jó ele se equivocou nesse pensamento também, porque Deus lhe concedeu no final de toda a história longevidade de 140 anos e ainda mais vida eterna, porque o próprio Deus falou que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E por isso Jó está com Deus. Jó tem vida eterna. E aqui na terra
Deus lhe deu uma longevidade de pelo menos 140 anos. Jó também diz que não esperava mais nada dessa vida aqui na terra. Ele diz: Senhor, eu não espero mais nada dessa vida aqui na terra. Capítulo 17, versículos 11 a 16 diz: os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos. As aspirações do meu coração convertem-me a noite em dia, e a luz dizem: está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, e se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo: tu és meu pai, e aos vermes: vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Jó também se equivocou, porque Deus ainda tinha muitas bênçãos para a sua vida. Jó achava assim: não tem mais nada do que eu fazer aqui na terra, do que eu viver aqui na terra. Estou cheio de tumores, estou à beira da morte, então não existe mais esperança para mim. Mas Jó estava equivocado, porque Deus ainda tinha muitas bênçãos para a sua vida, como está relatado lá no final da história, no capítulo 42. Jó se desesperou totalmente e tinha um desejo permanente de morte, de morrer, como nós já lemos nos versículos anteriores. Jó, face ao seu intenso sofrimento, se desesperou com a vida, manifestando um desejo permanente de morrer ao conversar com seus amigos e com Deus. Mas o Senhor, em todas as situações, não lhe permitiu que fizesse isso, ou seja, que ele morresse. Porque Deus tinha um plano majestoso para Jó, e certamente tem um plano de glória para todos nós. Ou seja, Deus não permitiu que Jó morresse por causa de seu sofrimento. Porque Jó pensava a todo momento em morrer. Perceba que Jó não blasfemou contra Deus. Ele desejava a morte. Deus tinha um plano majestoso para a vida de Jó. E Jó não tinha esse entendimento até então. Deus também tem um plano de glória para todos nós. Não importa o momento que estejamos a passar, mas saiba que Deus tem um plano de glória para você. Que Deus tem um plano de glória para todos nós. Nós devemos ter a confiança em Deus, que tudo vai passar, que os momentos mais difíceis e impossíveis se tornarão momentos de alegria, se tornarão momentos de vitória, porque Deus é conosco. Jó 19, 25 e 27, vejamos o que foi que ele falou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então aqui já começa um avivamento da vida de Jó. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então veja que Deus provoca agora no coração de Jó um avivamento, uma superação dessas dificuldades. Jó agora, embora sofrendo, ele sabe que o seu Deus, o Redentor, vive e que as peles dele iriam ser recompostas totalmente para agora viver e sair daquele estado de desespero. No capítulo 42, versículos 1 ao 6, nós temos o coroamento desta grande confissão de Jó, da grande vitória de Jó. Jó diz assim, Jó 42, 1 a 6, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, feita esta confissão, obtém de Deus a sua vitória. E através da oração, Deus então restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor, Jó 42, versículos 10 ao 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viveu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aí está a vitória de Jó. Aquele que outrora estava solicitando, pedindo a sua morte, até mesmo lamentando por ter nascido, lamentando por não ter nascido morto, lamentando porque estava vivo, naquela situação periclitante, naquela situação muito difícil da vida dele. Jó, em um só tempo, teve um avivamento no seu coração. Entendeu que tinha um Redentor que vive e que age em favor daqueles que o temem. Deus restaurou a prosperidade de Jó e mostrou a Jó que é a vontade de Deus que prevalece e não a nossa vontade. Deus tem um plano de glória para todos nós. Concluindo a aula de hoje, podemos lamentar as nossas dores e sofrimentos, mas nunca perder a nossa fé, nunca se desesperar da vida e jamais murmurar contra Deus, porque a murmuração, que é o ato de maldizer ao Senhor, ou falar depreciativamente das coisas de Deus, é a oração predileta que o diabo quer ouvir. Pois a murmuração, ela demonstra incredulidade contra o nosso Senhor. Não murmure. Glorifique sempre, em tudo, a Deus. Então aí há uma diferença de lamentação e murmuração. A lamentação é uma manifestação de tristeza, de dor, de sofrimento por uma causa específica. A murmuração é maldizer ao Senhor. É falar depreciativamente das coisas de Deus. E Satanás tem uma predileção por isso. Porque quando murmuramos, ou seja, maldizemos ao Senhor, falamos contra Deus, esta é uma oração para os ouvidos do diabo. Para mostrar a Deus e dizer, ele é um incrédulo,
ele não tem confiança em ti. Ou seja, nós damos, quando murmuramos, nós damos motivos para Satanás nos acusar de incredulidade, de falta de fé em Deus. Não murmure. Você pode até lamentar, mas não murmure. Glorifique sempre em tudo a Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.